Vamos falar do Corinthians, porque o Corinthians encaminhou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, aquele ex-Flamengo, revelado pelo Santos, que estava no Real Valladolid da Espanha, time do Ronaldo Fenômeno e que disputa a segunda divisão local. O zagueiro é esperado no Brasil nos próximos dias para a realização de exames médicos, todas as burocracias contratuais e deve assinar contrato de 2 anos com a equipe do Corinthians. Nós temos até os números do Gustavo Henrique por Fenerbahçe e Valladolid nessa passagem dele pelo futebol europeu. 36 jogos, 30 como titular, 4 gols marcados, 1 assistência, 29 finalizações, 11 no gol, 88% de acerto no passe, ganhou 82 duelos aéreos, 151 ações defensivas e 122 bolas recuperadas. Então, os números aqui de Gustavo Henrique na sua passagem pelo futebol europeu, retornando ao Brasil para assinar com a equipe do Corinthians. Vampeta, muito boa tarde para você. Gustavo Henrique, é um bom zagueiro para o Timão? Pro gigante? Pro gigante, né? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Mauro, professor Vanderlei. Boa tarde a todos. Eu gosto, né? Ele foi muito bem no Santos, depois foi pro Atlético Mineiro, né? Ou pro Flamengo. Foi pro Flamengo. O Tito saiu, né? O Gil foi embora. Quer dizer, tem que repor peças ali pro lugar na zaga, né? É um zagueiro que não é rápido, como a maioria dos zagueiros não são poucos zagueiros que são rápidos, mas é um cara muito bem, que vai muito bem na bola aérea, né? Como o Gil também tinha essa virtude também. Né? Vai se movimentando, precisa, né? Saiu mais jogadores do que chegou, né? Dentro das condições financeiras. Eu acho que, sim, para nível de futebol brasileiro, tudo, é um cara que foi muito bem com o Sampaoli aqui no Santos, jogou muito com o Sampaoli, o Flamengo adquiriu, saiu, acho que é um bom nome pro Corinthians. Eu lembro do Gustavo Henrique, aquele do Santos, com boa participação e tudo mais. Na Europa, confesso que não acompanhei muito do futebol do Gustavo Henrique, que agora retorna ao futebol brasileiro. Contratação encaminhada aí do Corinthians, Timão buscando um zagueiro no mercado da bola. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para o Vampeta, para o Mauro César Pereira, para você e que está nos acompanhando. Até agora, as contratações do Corinthians não entram naquele pacote de loucuras, né? O Corinthians está substituindo. A última vez que eu contei, tinham saído 11 jogadores, 10 ou 11 jogadores, a última vez que eu contei. E está substituindo, né? Eu acho que da maneira que precisa, para algumas posições, tinha que fazer isso efetivamente, mas não tem nenhuma contratação aí que você pode considerar, isso é loucura, está dando passo maior que a perna, até agora, e acho que está dentro do orçamento, de patamar salarial, tem uma série de coisas. Eu acho que até agora não foi nenhuma loucura feita pela nova direção do Corinthians, né, que tem anunciado também que vão chegar ou estão chegando receitas. É só o início, né? Ele está com menos de 10 dias à frente, a diretoria, à frente do Corinthians. Então, tomara que dê certo. Por enquanto, são apostas. Contratação boa é aquela que dá certo. Eles estão trazendo e esperando, em função daquilo que analisaram, que os jogadores vão se encaixar com o professor Mano Menezes, que deve ter dado sinal verde para essas contratações todas. É isso, Pedro. Muito boa tarde para você, Mauro César. Corinthians se reforçando nesse processo de reformulação e agora trazendo o Gustavo Henrique, aquele revelado pelo Peixe, passagem pelo Flamengo e nos últimos anos Fenerbahçe, Valladolid. O que falar dessa possível contratação do Corinthians? Contratação muito bem encaminhada pela nova diretoria alvinegra. Mauro, boa tarde. Boa tarde. É um bom zagueiro. Já trabalhou junto com o Lucas Veríssimo, né? Formaram dupla de zaga no Santos, né? E é uma oportunidade, né? Com o jogador que está livre. A questão toda do Corinthians é assim, quanto custa essa brincadeira, né? Porque assim, eu estava conversando ali fora agora. Mas ele vem livre. Sim, mas você... Vampeta sempre lembra, você paga luva, você paga comissão, você paga salário. Nunca tá livre. Nunca é assim de graça. Aí você vai somando tudo isso, quanto custa essa brincadeira? Essa que é a questão. O Corinthians não está fazendo contratações assim, mirabolantes, mas também não são contratações muito modestas. O Gustavo é um jogador que jogou no futebol europeu, jogador do Santos, do Flamengo, jogador de times grandes, né? Passou pelo Fenerbahçe, esteve lá na Turquia e tudo mais, quando saiu do Clube Carioca. Então, não são jogadores baratos. Não é jogador que vai ganhar salário de, sabe? Um cara vai ganhar 100 mil, 80 mil, 120 mil, que para um time grande é um salário considerado até baixo, né? É um ótimo salário, 120 mil, claro, mas para o futebol é considerado baixo.
É jogador sempre tem um númerozinho um pouco na frente, assim, um pouco mais gordinho, né? Antes dos 3 dígitos que vem na sequência. Então, a grande questão é essa, quanto isso vai custar. E contratações que têm sido feitas pelo Corinthians, eu cito sempre o exemplo do Lucas Veríssimo, né? O Lucas Veríssimo chega agora, não tem que pagar, não, paga em outubro. E sim, outubro vai chegar. Janeiro do ano que vem vai chegar. Outubro do outro ano vai chegar. Então, essas contas, elas vêm em algum momento. Acho que essa que é a questão. Na hora que alguém colocar numa planilha tudo que o Corinthians está colocando no seu fluxo para o futuro, como é que essa conta vai fechar? Isso por quê? Porque é um clube endividado. É chato repetir isso aqui todo dia que eu venho aqui ao programa, mas essa é a questão. Se você não tem dívidas, você contrai novas dívidas para trazer jogadores e você coloca no fluxo de caixa. Se você já tem pendências anteriores, é mais difícil você equacionar. Então essa que é a grande questão. Cabe aí à gestão do Corinthians conseguir fazer aí alguns malabarismos para isso. Agora, o Corinthians não segue de forma alguma uma receita de um clube que tenta cortar custos para a partir daí se organizar financeiramente. Ele diz que vai fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é absolutamente impossível. Não existe como você reduzir dívida gastando muito. Você tem que fazer uma coisa ou outra. Alguma hora você vai ter que fazer isso. Então, o patrocínio, repito, patrocínio de 120 milhões, não vou nem entrar nos pormenores da empresa, quem é o dono, de onde que vem e tal. Já discutimos isso aqui em outras edições do Bate Pronto e também no domingo no Canelada. A questão do patrocínio é que é um dinheiro muito bom, mas que ele não é tão significativo dentro do custo de um elenco do Corinthians e da dívida do clube e das dívidas de curto prazo. A dívida de curto prazo do Corinthians no último balanço era coisa de R$500 milhão, perto de 500 milhões de reais. Aí você vai receber 120 no ano, você deve no curto prazo 4 vezes mais do que isso, alguma coisa em torno disso. Né? Então, em abril vai sair o balanço, a gente vai ver como é que é. E o detalhe, não sou eu que estou falando isso não, hein? Esses números são números que vinham da gestão anterior e a nova gestão, quando assumiu, ela falou, está pior do que a gente imaginava. Então, não sou eu que estou falando, isso aí está declarações que vêm do próprio clube. Então, eu acho que é uma situação assim, eu acho muito preocupante, entendeu? Eu acho muito preocupante. Eu não gosto dessa forma de gestão, eu acho que o Augusto Melo tinha a oportunidade de dar uma arrumada na casa, assim, trabalhar um ano mais comedido, botar a casa em ordem, mesmo que trabalhasse com jogadores mais modernos. Mas aí corre o risco de cair para a segunda divisão. Correu o risco de cair no ano passado com um time caro, um dos elencos mais caros do Brasil. Isso não quer dizer muita coisa não, cara. Mas enfim, o Gustavo é um bom jogador, acho que vai agregar, vai ajudar o Corinthians. A grande questão toda é essa, passa por esse lado administrativo financeiro, que é o tema árido, que o torcedor não gosta, né? O torcedor de futebol não costuma ler as páginas de economia do jornal, né? Nem hoje na internet, no site, lá na página. Não olha para isso. Não quer saber de taxa Selic, inflação, não interessa. O cara quer saber de bola, campo e bola. Mas as coisas andam juntas, amigo, não adianta. Coisas que não se separam. Política e futebol, economia e futebol, bola, campo e bola. Tudo anda junto. A política é o quê? Dirigente, CBF, relacionamentos, oposição, situação, quem faz o quê, quem compõe, quem dá apoio. Igualzinho acontece na gestão de um país, de um estado, de uma cidade, acontece no clube de futebol. Né? Distribuição de cargos, né? O cara é eleito com apoio de uma corrente política do clube, aí coloca o fulaninho em determinada vice-presidência, o outro na diretoria não sei do que, o outro cuida da piscina, mas tudo isso acontece em clube de futebol. Igualzinho os partidos políticos que elegem um prefeito, o cara dá uma secretaria para um, uma secretaria para outro, tudo igual. Ele vai distribuindo. Vai distribuindo ali para fazer as composições para poder se eleger. A mesma coisa acontece nas finanças. Uma cidade tem problemas financeiros, o clube também tem. Quanto arrecada, qual é o custo, qual é a dívida, qual é o passivo, quais são as necessidades mais imediatas. Então, tudo ao mesmo tempo, acho que desconheço um caso que... A não ser quando você tem um mecenato que alguém chega e jorra um monte de dinheiro. Mas aí você vai ter uma outra efeito colateral. Vídeo Atlético Mineiro. O Atlético ganhou títulos em 2021, turbinou a dívida dele para a casa do bilhão, que para um clube como o Atlético, que arrecada muito menos que o Corinthians, não tem nem comparação. O Atlético arrecada muito menos que o Corinthians. Em condições normais, quero dizer. Virou SAF. E aí quem compra o clube? Os caras que... É isso. O Corinthians que voltou da pandemia, até com um elenco mais modesto, e aí perdeu o Campeonato Paulista para o Palmeiras, depois chegou o Campeonato Brasileiro, e com o Campeonato Brasileiro vários reforços. Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, depois até o William se juntou a esses jogadores, e aí a folha salarial... Né, foi aumentando, o Corinthians também com essa política de muitas contratações, ou até mesmo essas cortinas de fumaça que a gente acompanha a todo tempo, mas nesse caso do Gustavo Henrique tá aí, o Corinthians encaminhou essa contratação. Tem a questão também do Félix Torres, afinal, a contratação do Gustavo Henrique anula a transferência do Félix Torres?
dos colegas que acompanham o Corinthians, de acordo com os nossos colegas, não. Félix Torres ganhou ares de novela, ganhou novos capítulos, essa história toda, mas o Corinthians espera também concretizar esse negócio. De acordo até com a apuração do Marco Belo, o presidente do Santos Laguna ficou muito irritado com a ida de Rodrigo Garro para o Corinthians, porque o clube também queria muito o jogador e o Corinthians venceu essa disputa de braço pelo atleta e agora vai dificultar ao máximo a ida do zagueiro Félix Torres para o Corinthians. Vanderlei? É mais uma contratação que deve acontecer, ser confirmada nas próximas horas, mas todas elas estão sendo feitas de forma parcelada. Segundo o presidente, lembre-se, nós estamos falando de um presidente que não tem 10 dias ainda, tá certo? Ele não tem 10 dias ainda, mas estamos falando de um presidente que está começando e que em toda a entrevista diz que essa planilha citada pelo Mauro César, é verdade, planilha de pagamento, né, deve estar sendo montada lá. Cada mês nós temos que pagar tanto. Eles estão contando com o dinheiro que vai entrar. É por isso que eu tenho falado muito com relação à segurança de contratos firmados. Os contratos firmados, ou que estão sendo firmados, são de total segurança, com aval do departamento jurídico, compliance e outras seguranças que imagino que uma grande instituição pode colocar no contrato, né? A verificação de poder financeiro desse que está sendo contratando a compra da área mais nobre da camisa do clube. Enfim, eu imagino que eles estejam contando com isso mesmo, estejam fazendo contas, né? E todo mês estou pregando também isso aqui. Não sei se o presidente vai fazer. Eu achei que ele começou bem quando ele anunciou, logo no início da conversa, na apresentação, a auditoria. A auditoria é o seguinte: a auditoria não é uma força policial, fica bem claro. A auditoria, ela pode ajustar os processos de gestão. Você está fazendo isso, é uma forma antiga, vamos modernizar, isso está errado, ela vai deixar o negócio modernizado e bem feito. Essa é a auditoria, especialmente uma auditoria de reputação. E vai dar uma checada, imagino que faça uma checada, chamado pente fino, em tudo aquilo que foi feito pelas gestões anteriores, a passada, 2 gestões para trás, é uma outra conversa. E aí entrega para o novo presidente. O que ele vai fazer? É muito comum no futebol brasileiro, quando isso acontece, engavetam o resultado. Raramente a coisa prospera para uma comissão de sindicância, para o conselho, ou até, digamos, se for o caso, em algum clube, né, eventualmente, que a documentação seja entregue para as autoridades. É assim que funciona. Esse é o trabalho da auditoria, porque é muito comum alguém dizer, depois que passa o fracasso, alguém fracassa, uma grande instituição fracassa, alguém diz, o que é que adiantou aquela auditoria? Não. O trabalho da auditoria, de uma maneira geral, é isso que eu estou dizendo para você. Vai ajustar a tua administração, como deve funcionar a parte administrativa de cabo a rabo, e vai levantar aquilo que o novo gestor encontrou. As providências têm que ser tomadas por você que está no comando. É assim que funciona. Como, por exemplo, o FIFA Gate. O que é que fez o FBI? Ele identificou toda a lambança e apontou os principais cabeças do mundo todo e o processo correu lá no FBI. E os dos outros países todos têm um escalão menor. Né? O Trambique padrão A, Trambique padrão B, Trambique padrão C, e informou os países. Equador, agora você tem que cuidar desse pelotão aí do teu país. Venezuela, e assim, e os outros países também, que todo mundo sabe. Tá certo? As autoridades dos países, algumas levaram para frente e outras engavetaram. É assim que funciona. Não é que não funcionou a investigação, funcionou. Só que aí passou para o país, porque senão para o FBI e para a Justiça Americana seria o chamado processo interminável. Imagine, tá certo? Quantas pessoas foram processadas lá? E se fossem todas processadas, vai demorar 50 anos. Então eles distribuíram para os países, se vocês acharem que tem que avaliar que essa picaretagem aí, vocês avaliam. Em alguns países isso prosperou, em outros não.
É assim que funciona. Na auditoria mesmo assim. Então eu espero que essa administração faça isso com consciência. E aí estou pregando aí, presidente, quando chegar no dia 30 de janeiro, faça uma coletiva todo final de mês pela TV Corinthians. Olha, as dívidas passadas, algumas eu já saldei. Saldei esse daqui que estava 5 anos pendurado. Não importa nem o valor. Mas só para mostrar e dar indícios de que vai fazer alguma coisa diferente e não a mesmice que foi feita nos últimos tempos. O Augusto Melo tem que aproveitar essa oportunidade, é uma nova gestão que chega ao Corinthians, depois do grupo político do André Sanches permanecer por 16, 17 anos dentro do Parque São Jorge, e até nessa negociação do Félix Torres com o Corinthians, mais um detalhe, ciente dos atrasos do Corinthians em pagamentos, no caso do Fausto Vera, do Matias Rojas, o Santos Laguna também deseja receber à vista uma parte da venda. A negociação está sendo fechada em 5 milhões de dólares, 5 milhões e meio de dólares, cerca de 26 milhões de reais. Não. E o Santos Laguna quer receber à vista parte desse valor. Vampeta tá aí, Félix Torres, zagueiro equatoriano que joga no futebol do México, joga no Santos Laguna, tá chegando o Gustavo Henrique e essa negociação do Félix Torres ganhando ares de novela, Vamp. A negociação não é nada fácil. Assim, eu quero esse atleta, tanto. Só é fácil quando você vai e deposita. Por exemplo, um exemplo bem claro. O Flamengo queria o De La Cruz. Qual é o valor? Tanto para a multa rescisória. Foi lá e depositou, pronto. Não teve história. E quando não é assim à vista, ou você tem, vai esticar de lá, vai esticar de cá. Eu estava até lendo a coluna do Mauro falando até do Red Bull Bragantino, achando, né, porque é o Flamengo, o Léo Ortiz, tudo. Tá ali, né? Essa briga. Então vai ter discussão, tá no começo. O Corinthians não vai jogar Libertadores, tem Sul-Americana. A princípio, no começo aí da temporada, tem o estadual, que é lógico, os seus maiores rivais está aqui, que é Palmeiras, São Paulo e Santos, e até o próprio Red Bull Bragantino agora, que é um time de Série A, né? Vários times da Série B, Mirassol, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão, Ponte Preta, Guarani. Quer dizer, é um campeonato forte. Mas não é o principal do Corinthians. Não é o principal hoje visando, mas é o que pode ser o mais próximo para ganhar. Porque eu não acredito que vai ter essa força para ganhar o Campeonato Brasileiro. Uma Copa do Brasil, de repente, são jogos eliminatórios, você pode chegar. Chegou até pelo segundo ano consecutivo na semifinal, né? Sim. Você tem Sul-Americana, que aí é uma interrogação. Então vai se chegar isso aí. A gente vai vendo aí no dia a dia quem vai chegando, quem não vai, é o que não é, né? Anunciou aí, você mesmo anunciou no domingo, 120 milhões, isso, né, por ano, 3 anos de contrato, 360 milhões, né? 10 milhões de aporte por mês, cada dia primeiro, segundo o presidente, com possibilidade de ir a 200 milhões, que ele falou na coletiva, né? Então, os outros espaços, né? Chegando a possibilidade de chegar a 200 milhões. Está tentando. Então não é fácil, vou pegar lá um jogador do futebol mexicano, vou sair. Não é fácil, é negociação, né? O Corinthians que encaminhou também, hoje saiu a informação, encaminhou o name rights do CT. Tá prestes a sair esse anúncio do name rights do CT do Corinthians, a exemplo do que o Augusto Melo já tinha visto lá na Alemanha, quando visitou o Bayern de Munique. Agora o Corinthians está muito próximo de anunciar a empresa que venceu aí a concorrência pelo name rights do CT. Ainda falando do Timão, só mais uma informação aqui, de acordo com a reportagem do UOL, o Corinthians procura um centroavante com status de titular para brigar pela posição com Yuri Alberto. O presidente Augusto Melo quer atacantes importantes que mexam com o mercado. O clube também tenta o ponta Luiz Henrique do Betis. O Corinthians buscou se informar sobre a situação do Rafael Santos Borrell, colombiano, que está muito próximo do Internacional e está monitorando aí, aquela coisa, né? Os termos do mercado da bola, está monitorando os centroavantes nessa janela de transferências e vai buscar um centroavante para fazer concorrência, para fazer sombra com o Yuri Alberto.